Olá, pessoal. Aqui é a professora Andréia e hoje nós vamos continuar o estudo da aula 5 da disciplina de materiais elétricos e dispositivos. O tema da aula 5 é materiais magnéticos e hoje, dentro dessa aula, nós vamos estudar a parte sobre indutores. Bom, para começar, eu gostaria de comentar com vocês algumas diferenças fundamentais que existem entre resistores, capacitores e indutores, que são componentes lineares muito comuns que nós usamos para a constituição dos circuitos elétricos. Então, resistores, vocês sabem que é um componente onde toda a potência elétrica fornecida a ele é dissipada na forma de calor. Nós estudamos no capítulo 2, quando falamos sobre materiais condutores, o efeito Joule. E nós sabemos que, justamente por causa desse efeito, toda a potência, fornecida a um resistor é dissipada na forma de calor. Esse fenômeno não acontece com os capacitores e os indutores. O que acontece com capacitores e indutores? Eles podem armazenar a energia que lhes é fornecida em uma forma que pode ser retomada ao sistema. Então, diferentemente do resistor que apenas dissipa energia, o capacitor e o indutor têm a capacidade de armazenar e depois, dependendo da circunstância, ele pode até mesmo fornecer energia para o sistema. Essa energia que ele armazenou, ele pode fornecer, ele pode trocar energia com o sistema. Bom, qual a diferença então entre o capacitor e o indutor? O capacitor nós já estudamos também lá na aula 3, quando falamos de materiais isolantes, que ele é um componente que armazena energia em campo elétrico. E o indutor, de diferente forma, ele é um componente que armazena energia em campo magnético. Então, o nosso foco hoje é tentar entender melhor como o indutor se comporta, quais são as características fundamentais deles e qual que é a aplicação deles de uma maneira geral. Bom, então, antes de mais nada, vamos definir o que é um indutor. Vamos entender como podemos obter um indutor. Quando uma corrente flui por uma bobina de espiras, estabelece-se um campo magnético em torno desta bobina. Chamamos esse tipo de construção de indutor. Então, a construção para a obtenção de um indutor é muito simples. Basta que nós tenhamos uma bobina de espiras, por onde vai estabelecer um campo magnético quando fluir corrente por ali. Então, até na aula anterior, quando nós começamos a estudar os materiais magnéticos, nós falamos sobre a regra da mão direita. Então, nós sabemos que por um condutor por onde flui corrente, existe campo magnético ao redor desse condutor. Então, aqui tem alguns exemplos de indutores para vocês poderem enxergar diferentes tipos. Então, aí a primeira figura que está mais à esquerda, nós temos um indutor de núcleo de ar. Depois, na figura do meio, nós temos um indutor com núcleo de material ferromagnético e na figura mais à direita, nós temos um indutor de formato toroidal. A intensidade de campo magnético gerado por uma bobina pode ser aumentada inserindo-se um núcleo de material ferromagnético. Então, isso nós estudamos também na aula anterior, quando falamos sobre material ferromagnético. Se nós tivermos o mesmo indutor com as mesmas dimensões, mesma quantidade de espiras, e um deles tiver núcleo de ar e o outro tiver núcleo de um material ferromagnético, nós sabemos que a intensidade do campo magnético gerado vai ser maior no indutor que tem o núcleo de material ferromagnético.
ou também um núcleo de material ferrimagnético, né? As ferrites, que nós comentamos na aula passada. Então, caso você não se lembre da diferença entre esses tipos de materiais e por que esse fenômeno acontece, estude novamente a primeira parte da aula 5, sobre materiais magnéticos. Vamos falar agora um pouquinho sobre a indutância. Nós sabemos que a indutância serve para caracterizar um indutor. Mas o que é isso, né? O que é a indutância? A indutância determina a força do campo magnético em torno de uma bobina por causa de uma corrente elétrica aplicada. Então, se nós temos dois indutores nos quais fluem a mesma corrente elétrica, o indutor que tiver maior indutância vai ter ao seu redor, em torno dele, um campo magnético de intensidade maior. A unidade que nós usamos para representar a indutância é Henry. Nós representamos por meio da letra H. Então, fazendo um paralelo com o que nós sabemos sobre indutores e capacitores, nós percebemos o seguinte: os indutores, eles são projetados para estabelecer um forte campo magnético na unidade, enquanto os capacitores são projetados para estabelecer um forte campo elétrico entre as placas. Por isso que no início nós salientamos essas diferenças. O indutor, como passa uma corrente pela bobina, ele vai gerar em torno dele campo magnético, um forte campo magnético. Já o capacitor, como ele armazena carga elétrica entre as placas dele, ele consegue estabelecer um forte campo elétrico entre as placas. Agora, nós vamos ver uma fórmula bem simples, bem elementar, sobre como podemos calcular a indutância de um indutor, a partir das características do núcleo dele e das dimensões físicas desse indutor. Então, veja bem, essa fórmula aqui eu tirei, então, do livro do Bollestad. Nós temos aqui L é igual a N ao quadrado vezes μ vezes A dividido por L. Vamos entender o que significa cada um desses termos? Olha, nós temos aqui L, que é a indutância do indutor, em Henry, que é quem nós vamos calcular. O N é o número de espiras da bobina do indutor. O μ é a permeabilidade magnética do material do núcleo. O μ ele é dado, né, em Henry por metro. A é a área da seção transversal da bobina, em metro quadrado, e L é o comprimento da bobina, em metro. Percebam, então, por meio dessa fórmula, que a quantidade de espiras da bobina é um fator que influencia bastante na indutância do indutor, porque quanto mais espiras nós temos, mais forte vai ser o campo magnético gerado a partir de uma corrente que flui pelo indutor. Então, consequentemente, maior vai ser a indutância desse indutor. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é a respeito da constante, da permeabilidade magnética do material do núcleo. Nós falamos na aula anterior que a permeabilidade magnética ela pode ser escrita dessa maneira, como μr vezes o μ0. O μr ele é a permeabilidade relativa, que é uma grandeza adimensional. Já o μ0 ele é a permeabilidade do vácuo, que ele é aquele valor de 4π vezes 10 elevado a menos 7 Henry por metro. Então, aqui eu tenho uma pequena parte, né, de uma tabela, pequenos exemplos sobre a permeabilidade magnética de materiais diferentes. Então, aqui foi dado na forma de μr, por exemplo, para o ferro comercial, μr dele é 9.000. Para encontrar o μ, que é a constante de permeabilidade magnética, nós precisamos multiplicar o 9.000, que é o μr, vezes o μ0, que é a permeabilidade do vácuo. Então, cada material
vai ter a sua característica quanto à permeabilidade magnética. Vamos falar agora sobre alguns tipos de indutores e as suas aplicações. O primeiro desenho que tem aqui é de um indutor com núcleo de ar. O que caracteriza esse tipo de indutor? É a linearidade. Lembra na aula passada, quando nós vimos a curva característica de magnetização desse tipo de bobina? A relação que se estabelecia entre a corrente aplicada e a densidade de fluxo magnético gerado era sempre linear. Agora, diferentemente do que acontecia com os indutores com núcleo de material ferromagnético. Por causa da característica de saturação magnética, nós podemos dizer que esses componentes, eles são não lineares. Bom, e aqui, qual que é a diferença entre um núcleo de material ferromagnético ou um núcleo de ferrite? Ferrite é um material ferrimagnético. Nós estudamos também esses tipos de materiais no início da aula 5. Quando nós usamos um núcleo de material ferromagnético, com certeza o fluxo magnético gerado a partir deste equipamento é maior do que o fluxo magnético gerado por um núcleo de material ferrimagnético. Mas qual que é, vamos dizer assim, uma possível vantagem da utilização de uma ferrite, de um material ferrimagnético? Nós comentamos que esse tipo de material aqui, ele apresenta resistência elétrica maior do que o material ferromagnético. Com isso, nós podemos entender que as perdas por correntes parasitas, correntes que são induzidas nesse material, elas são menores quando nós trabalhamos com um núcleo de material ferrimagnético, justamente porque é mais difícil induzir correntes nesse tipo de material, porque a resistência dele é maior do que do material ferromagnético. Uma outra possibilidade de núcleo é indutores com núcleo laminado. Essa laminação do núcleo, uma das principais motivos que nós entendemos para a laminação é também reduzir o efeito das correntes parasitas, as correntes que são induzidas nesse núcleo. Então, quando nós laminamos o núcleo, nós tornamos mais difícil o estabelecimento, de caminhos para essa corrente parasita fluir. Então, essa é outra possibilidade. Um exemplo, assim, de máquina que utiliza núcleo laminado é o transformador. O núcleo dos transformadores, eles são feitos de material magnético laminado para justamente tentar reduzir o efeito de perdas geradas por correntes parasitas. Temos aqui ainda do lado os indutores em formato toroidal. Geralmente eles têm aplicação em vários tipos de equipamentos eletrodomésticos. E os dois últimos aqui são indutores geralmente usados em circuitos eletrônicos. Esse primeiro aqui são indutores encapsulados, que tem até um código de cor também para ler o valor de indutância dele em Henry. E aqui embaixo nós temos os indutores SMD. O indutor encapsulado, ele pode ser usado em diferentes tipos de circuitos, como por exemplo, circuitos de filtro, osciladores. Já os indutores SMD, eles utilizam a tecnologia de montagem de circuito em superfície, a tecnologia SMD, e é usado principalmente em circuitos eletrônicos que exigem miniaturas, que exigem redução do tamanho físico mesmo do circuito. Então, esses são alguns tipos de indutores, existem vários outros tipos e várias outras aplicações, só a título de ilustração mesmo para vocês. Bom, agora nós vamos falar sobre um assunto que nós chegamos a comentar no início da aula 5,
Mas agora, para compreender melhor o funcionamento de um indutor, nós precisamos retomar esse assunto. Então, nós vamos falar sobre a tensão induzida, sobre a lei de Faraday da indução eletromagnética. Vamos ler. Se movermos um condutor através de um campo magnético, de maneira que ele corte as linhas de fluxo magnético, uma tensão elétrica será induzida através do condutor. Então, eu coloquei aqui uma figura para ficar mais fácil da gente entender isso daqui. Se eu quero induzir tensão elétrica em um determinado condutor, o que eu preciso? Eu preciso de ter campo magnético e eu preciso de ter movimento. Na verdade, eu preciso de movimento relativo entre as linhas de fluxo magnético e o condutor. Então, eu posso ter linhas de campo magnético paradas e condutor em movimento, ou eu posso ter o contrário, eu posso ter condutor parado e linhas de fluxo magnético em movimento. Eu posso ter essas duas possibilidades, ou ainda uma terceira, quando eu tenho movimento dos dois. Eu tenho movimento das linhas de fluxo magnético e também movimento do condutor. O que eu preciso que vocês entendam é que para a gente conseguir induzir tensão elétrica, a gente precisa de movimento relativo entre o condutor, onde vai ser induzida a tensão, e as linhas de fluxo magnético. Então, nessa primeira figura aqui, o que nós temos? Nós temos as linhas de fluxo magnético sem movimento, nós temos um ímã aqui, norte e sul, as polaridades, né? Então, as linhas de fluxo estão aí saindo do norte em direção ao sul, e nós temos esse condutor aqui, e o condutor, ele tem movimento. Então, se eu tenho movimento no condutor, eu vou conseguir gerar uma tensão induzida entre as extremidades desse condutor. E se eu deixar o condutor em repouso, nessa mesma situação que está aqui, se as linhas de fluxo magnético não têm movimento e se o condutor também não tiver movimento, se ele estiver em repouso, a tensão induzida aqui é nula, tá? Então, nós precisamos desse movimento relativo. Outra coisa que eu gostaria de falar com vocês, o que é induzido, a tensão ou a corrente? Sempre o que nós induzimos pela lei de Faraday é tensão elétrica. Agora, se nós estivermos com um condutor em um caminho fechado e tiver condição de estabelecer corrente por esse condutor, aí eu também vou ter corrente induzida. Mas o que gera, a causa primeiro, o que é gerado primeiramente, é a tensão induzida. Se eu tiver caminho fechado, aí também eu vou ter indução de corrente. Outra possibilidade é mostrada aqui nessa figura. Então, nesse caso, de novo, nós temos as linhas de fluxo magnético estáticas, paradas, eu tenho o norte e o sul, as linhas estão aí, e eu tenho um condutor agora, só que ao invés de ser um condutor desse formato aqui, retilíneo, nós temos um condutor no formato de bobina, como se fosse um indutor. Então, aqui, esse indutor, se eu fizer movimento nele, eu também consigo gerar uma tensão induzida entre os terminais dessa bobina de N espiras. Então, Faraday, por meio da lei da indução eletromagnética, ele explica como que nós geramos tensão induzida em um condutor quando há movimento relativo entre esse condutor e linhas de fluxo magnético. O mesmo efeito, como eu disse para vocês, pode ser obtido se o condutor for mantido parado e as linhas de fluxo magnético se moverem através dele. Então, agora eu vou mostrar figuras para vocês, diferente das figuras da tela anterior. Agora, nós vamos considerar que o condutor está parado e o ímã se movimenta. Então, nesse primeiro caso, veja bem, o que nós temos? Nós temos o condutor parado, nós temos um circuito fechado aqui, é como se fosse uma espira ligada num galvanômetro, e nós temos essa mão segurando um ímã e a mão está se movimentando. Ela faz um movimento, nesse caso aqui, para a esquerda. Bom,
Como há movimento relativo entre o ímã, né, as linhas de fluxo magnético e o condutor, nós podemos concluir que vai sim existir tensão induzida no condutor. Como esse circuito está fechado, a gente conclui também que, além de tensão, a gente vai ter corrente induzida nessa espira. Agora que a gente já entendeu por que existe a tensão e a corrente induzida, nós vamos tentar entender o sentido dessa corrente. Nós vamos tentar entender se essa corrente, nesse caso, é induzida no sentido horário ou no sentido anti-horário. Então, para entender isso, prestem bastante atenção. Lenz, pela lei de Lenz, ele completa a lei de Faraday dizendo o seguinte: a corrente induzida, ela sempre vai ser induzida num sentido tal que o campo magnético gerado por ela tende a se opor à causa que a criou. Então, eu vou falar essa mesma informação de uma forma diferente agora, para vocês entenderem melhor. Nesse caso aqui, qual foi a causa que criou a corrente? Foi a aproximação das linhas de campo magnético do condutor, não foi isso? Então, o que essa espira aqui sentiu? Essa espira sentiu a aproximação das linhas de fluxo magnético. Então, o que vai acontecer? Ela vai gerar uma corrente que vai se opor a esse efeito que ela sentiu. Ela não sentiu a aproximação de linhas de fluxo magnético? Então, ela vai tender a gerar uma corrente induzida, que vai gerar um campo magnético que vai causar justamente o efeito oposto, que é como se fosse a diminuição do efeito das linhas de fluxo magnético. Então, veja bem, nesse caso, a corrente ela só pode ser induzida no sentido apresentado aí na figura, que é o sentido horário. Vamos aplicar a regra da mão direita para a gente ver? Aplicando a regra da mão direita nessa espira, nós percebemos que o campo magnético gerado por essa corrente induzida vai ser um campo magnético que aponta para a direita, certo? Apliquem aí a regra da mão direita nessa corrente induzida. O campo magnético gerado por ela aponta para a direita, então, se a gente fosse colocar aqui o polo norte e o polo sul desse campo magnético gerado pela corrente induzida, o norte estaria desse lado e o sul estaria desse lado. Então, agora, o que nós observamos? Eu vou colocar aqui uma flechinha para indicar o campo magnético gerado pela corrente induzida e essa flechinha vai estar apontando para o norte. Então, vou colocar uma flechinha verde aqui em cima. Essa flechinha verde, então, representa o sentido das linhas de fluxo magnético gerada pela corrente induzida. Essa flechinha eu coloquei aí apontando para o norte. Como que ficaria a flechinha apontando para o norte das linhas de fluxo magnético do ímã? Vou colocar de azul aqui embaixo. Então, apontando para o norte do fluxo magnético do ímã, a flechinha, então, ficaria apontando para a esquerda. Então, perceba que, nesse caso, nós temos dois efeitos de campo magnético que estão opostos. Por que isso aconteceu? Porque a causa primeira que criou a corrente induzida, ela estava no sentido de aumentar a quantidade de linhas de fluxo que passavam aqui por meio do condutor, através do condutor. O que vai surgir? Vai surgir uma corrente que vai gerar um campo magnético que tende a se opor a essa causa. Então, ele vai fazer oposição, né? Ele vai tentar fazer oposição a esse efeito, criando esse campo magnético aí de sentido com efeito oposto. Bom, vamos ver aqui a segunda figura. Nessa figura, nós observamos que não existe movimento relativo entre o condutor e as linhas de fluxo magnético do ímã. Então, nesse caso, a mão está em repouso. Agora, como nós não temos movimento relativo, nós não temos tensão e muito menos corrente induzida
nessa espira. Então, veja aqui no galvanômetro que ele está marcando 0. Não existe corrente fluindo por esse circuito nessa condição. A terceira condição é quando o ímã volta a se movimentar, só que agora o movimento ele está aqui com sentido para a direita. Vamos pensar o que está acontecendo nesse caso, para a gente tentar entender o sentido da corrente induzida gerada? Nesse caso aqui, existe movimento relativo entre condutor e ímã, então vai ter tensão e corrente induzida. Agora, a segunda pergunta, qual que é o sentido da corrente induzida? Vamos pensar. Agora, nós observamos que o efeito das linhas de fluxo magnético gerado pelo ímã sobre a espira tende a diminuir. Vocês concordam? Porque como o ímã está sendo afastado, o efeito das linhas, né, de fluxo magnético sobre o condutor aqui, ele tende a diminuir. Bom, o que essa corrente induzida vai tentar fazer então? Ela vai tentar fazer, gerar, né, ela vai se estabelecer de forma a gerar um campo magnético que se opõe a esse efeito de redução das linhas de fluxo magnético aqui na espira. Então, o que ela vai fazer? Essa corrente agora, ela vai estar no sentido anti-horário, conforme está mostrando essa setinha aqui. Vamos aplicar a regra da mão direita agora? Aplicando a regra da mão direita nessa corrente, na espira, nós descobrimos que ela vai gerar um campo magnético virado aí para a esquerda, né? O norte desse campo magnético, ele vai estar apontando para a esquerda e o sul vai estar do lado de cá. Então, nesse caso aqui, vamos colocar a flechinha representando esse campo magnético, essa flechinha virada para o norte desse fluxo magnético. Então, eu vou colocar aqui a flechinha, essa flechinha verde, mais uma vez, representa o fluxo magnético, o campo magnético gerado pela corrente induzida. Ela está apontando para o norte do fluxo magnético gerado pela corrente induzida. De azul, mais uma vez, eu vou colocar o sentido aqui do fluxo magnético gerado pelo ímã, né? Essa setinha aqui apontando para o norte dele. Então, agora, nós observamos que as setinhas, elas ficaram com o mesmo sentido. Por que isso aconteceu agora? Porque, nesse caso, como o ímã estava se afastando, a corrente induzida, ela quer se opor a esse efeito de afastamento. Então, ela vai tentar aumentar o campo magnético aqui nessa região, e a maneira que ela tem para fazer isso é ela estabelecendo um campo magnético que está aí com o mesmo sentido, né? Na mesma direção e mesmo sentido do campo magnético gerado pelo ímã. Então, essa é a ideia que nós precisamos saber a respeito da indução pela lei de Faraday e acrescentando os conceitos de Lenz para entender que essa corrente sempre vai gerar um campo magnético que tende a ter um efeito oposto à causa que o criou. Para a gente entender melhor esse conceito, eu coloquei essa animaçãozinha aí e Magneto vai ajudar a gente a entender melhor. Então, veja bem, o que nós temos aqui? É a mesma situação da tela anterior, só que agora com um posicionamento diferente do ímã. Nesse caso, o que está acontecendo com o ímã, gente? O ímã, ele está se aproximando da espira, certo? Então, nós temos aqui as espiras, nós temos duas espiras aqui, e elas estão ligadas aqui no galvanômetro, para mostrar o sentido da corrente. Então, a da corrente induzida, né? Então, se nós temos movimento relativo do ímã com relação à espira, nesse caso a espira está parada e o ímã está se movimentando. Então, nós vamos ter tensão e corrente induzida. Passando para a próxima pergunta, qual que é o sentido da corrente induzida nesse caso? Bom, aí a gente tem que fazer aquele raciocínio que a gente acabou de comentar anteriormente. Nesse caso, o ímã, ele está se aproximando da espira, certo? Ele está no sentido de se aproximar.
Bom, se ele está se aproximando, o efeito do fluxo magnético gerado pelo ímã aqui na espira, ele está aumentando. O ímã está aproximando, então o efeito do fluxo magnético está aumentando aqui na região da espira. Então, o que a corrente induzida vai fazer? Ela vai se opor a esse efeito. Então, ela vai tender a estabelecer um campo magnético que tende a reduzir o efeito do fluxo magnético que está aumentando, né? Então, ela vai querer fazer esse fluxo magnético dela existir em sentido oposto ao do ímã. Então, se o ímã, nesse caso, vou colocar em azul o sentido do fluxo magnético do ímã apontando para o polo norte. Então, aqui, como o polo norte está para cima, vou colocar essa setinha aqui em azul, representando o fluxo magnético do ímã, virada, a flechinha virada para o polo norte do ímã. Bom, se nesse caso está aumentando o fluxo devido ao ímã, a corrente induzida ela vai tender a estabelecer um fluxo magnético em sentido oposto. Então, a setinha do fluxo magnético gerado pela corrente induzida na espira, ele tem que estar para baixo, certo? Bom, se tem que estar para baixo, nesse caso, vamos aplicar a regra da mão direita. Apliquem aí a regra da mão direita para vocês verem. Então, nós colocamos o nosso dedo polegar para baixo com a mão direita e aí a gente descobre que a corrente na espira, né, na bobina, ela tem que estar nesse sentido aqui que eu vou desenhar agora de laranja. Então, ela tem que estar assim. Certo? Aplicando a regra da mão direita, a gente consegue entender isso. Então, aí as flechinhas da animação mostram justamente esse efeito. Agora, nós vamos ver o efeito contrário. Nesse caso aqui, agora, o ímã está se afastando da espira, está se afastando do condutor. De novo, vai surgir tensão e corrente induzida, porque existe movimento relativo, só que esse movimento relativo agora, ele está com sentido, né, a influência do fluxo magnético gerado pelo ímã tende a diminuir na região da espira, uma vez que o ímã está se afastando. Então, nesse caso, como o ímã está se afastando, o que a corrente induzida vai querer fazer? Ela vai querer gerar um fluxo magnético que tende a aumentar o fluxo, né, o campo magnético aqui na região da espira. O ímã está se afastando, o efeito dele é diminuir o fluxo aqui, então ela vai tentar fazer o contrário, ela vai tentar aumentar o efeito do fluxo magnético. Então, mais uma vez, nesse caso, eu vou colocar em azul o sentido da flechinha representando aqui o fluxo magnético do ímã, essa setinha aqui está apontando para o polo norte do fluxo magnético do ímã, e em verde eu vou colocar o sentido da flechinha que representa o fluxo magnético gerado pela corrente induzida. Vocês concordam então que nesse caso a flechinha dessa corrente do fluxo magnético gerado pela corrente induzida vai ter que ficar para cima também? Porque agora ela vai querer aumentar, né, o fluxo na região aí da espira. Então, nesse caso agora, como essa flechinha apontando para o polo norte do fluxo magnético gerado pela corrente induzida tem que ficar para cima, aplica aí a regra da mão direita nesse caso. Aplicando a regra da mão direita, nós percebemos que agora, vou desenhar aqui em laranja, a corrente ela tem que estar no sentido oposto ao que nós analisamos na tela anterior. A corrente tem que estar assim agora, né? Conforme mostra aí o sentido da animação. Certo, gente? Então, dessa forma, a gente consegue entender a lei de Faraday e Lenz. Agora, matematicamente, nós podemos escrever esses fenômenos físicos que nós acabamos de comentar da seguinte maneira: E, que é a tensão induzida, é igual a menos N dφ dt. Isso é o que nós conhecemos como lei de Faraday e Lenz. Então, o que Faraday, né? Qual que é a contribuição de Faraday aqui?
Nós observamos que a tensão induzida depende de uma derivada. Ela depende da variação do fluxo magnético no tempo. Na ausência de variação de fluxo magnético no tempo, a tensão induzida é nula. Então, eu preciso de variação de fluxo magnético no tempo, igual a gente falou. E nós observamos aqui o menos na fórmula. O menos vem da observação de Lenz, que diz que o efeito induzido é sempre produzido de maneira a se opor à causa que o criou, que é o que eu tentei explicar para vocês nas telas anteriores. Bom, você deve estar se perguntando agora por que que eu estou explicando essas questões a respeito de tensão induzida, já que o nosso assunto é indutor hoje. O motivo que eu expliquei isso para vocês é justamente para vocês entenderem o princípio de funcionamento do indutor em termos físicos. Então, veja bem, se nós temos um indutor que nada mais é do que um conjunto de espiras formando uma bobina por onde flui corrente elétrica, o que a gente imagina? Se eu tiver corrente elétrica passando aqui por essas espiras e essa corrente elétrica variar de valor ao longo do tempo, consequentemente, o que vai acontecer? Eu vou ter um fluxo magnético que varia no tempo. E esse fluxo magnético que varia no tempo, que está em torno aqui desse indutor, ele vai vai induzir uma tensão sobre o indutor. Então, é pelos princípios da lei de Faraday e Lenz que a gente entende o comportamento físico do indutor. Então, nesse caso, nós podemos perceber aqui que a corrente, se fluir uma corrente que não varia no tempo, uma corrente que é fixa, vamos supor que estamos trabalhando com um circuito de corrente contínua em regime permanente. A corrente é sempre fixa e apresenta o mesmo valor. Nesse caso, como eu não tenho variação de corrente, eu não tenho variação de fluxo magnético e, consequentemente, eu não vou ter tensão induzida aqui sobre a bobina, sobre o indutor. Agora, se essa corrente aqui variar no tempo, aí sim eu vou ter tensão induzida. Observa aqui que a corrente está num sentido e o sentido da tensão induzida está oposto sobre a bobina. Por que isso acontece? Isso acontece justamente por causa do que nós estudamos a respeito da lei de Lenz, que o efeito induzido sempre é produzido de maneira a se opor à causa que o criou. Então, quanto mais rápida for a variação de corrente através da bobina, maior vai ser a tensão induzida que vai se opor para reprimir a tentativa da corrente de crescer, certo? Então, quanto maior for a variação dessa corrente, maior vai ser a tensão induzida, que ela vai tentar sempre reprimir, então, o crescimento dessa corrente. Agora, gente, essa tensão induzida nos terminais da bobina, que eu vou chamar aqui de VL, nós podemos representar dessa maneira: L, DI, DT. Ou seja, a tensão induzida nos terminais da bobina depende do valor de indutância da bobina e não depende diretamente do valor de corrente, da magnitude de corrente. Não depende se está passando uma corrente alta ou uma corrente baixa aqui. Ela depende da variação dessa corrente com relação ao tempo. Então, não está relacionada à magnitude da corrente. Essa tensão induzida, a tensão sobre a bobina, está relacionada à variação que nós temos dessa corrente, do valor dessa corrente, com relação ao tempo. Então, tá aí, quanto maior a indutância ou mais rápida a variação de corrente que passa por uma bobina, maior é a tensão induzida pela bobina. Então, esse é um conceito muito importante de vocês entenderem sobre o funcionamento dos indutores. Vamos agora fazer uma análise comparativa entre o funcionamento de capacitores e indutores
com base no que nós já estudamos sobre o comportamento desses componentes. Então, coloquei aqui uma figura representativa de um capacitor. Nós temos VC representando a tensão entre os terminais dele e IC representando a corrente que flui por este componente. A corrente que flui por ele, nós já estudamos que ela é igual a C dVC dt. O que isso significa? Significa que o valor da corrente no capacitor depende da taxa de variação da tensão entre os terminais dele com relação ao tempo. Se nós formos lembrar do processo de carregamento e descarregamento do capacitor que nós estudamos, nós sabemos que, por exemplo, no processo de carga, se ele está inicialmente descarregado, ele vai começar a se carregar, ele vai carregar, ele vai carregar, e enquanto ele estiver carregando, existe corrente IC aqui no circuito, existe movimento de elétrons pelo circuito. Bom, quando ele atinge a tensão máxima de carga dele, quando ele termina o processo de carga, o que acontece? Quando ele termina o processo de carga, não vai existir mais variação da tensão VC com relação ao tempo. A partir desse momento, que não existe mais variação da tensão VC com relação ao tempo, nós entendemos que essa derivada vai ser zero, então a corrente que flui pelo capacitor é zero. Ou seja, só existe corrente fluindo pelo capacitor em um circuito CC enquanto ele está carregando. A partir do momento que ele está totalmente carregado, a gente não tem mais corrente fluindo pelo capacitor. Mesma ideia no processo de descarga. A partir do momento que ele começa a descarregar, começa a fluir corrente pelo circuito. Quando ele termina a descarga, cessa a corrente pelo capacitor, pelo ramo que tem o capacitor. Bom, vamos agora estabelecer a analogia com relação aos indutores. Então, nós temos aí uma figura de um indutor, a corrente que flui por esse indutor é IL, a tensão entre os terminais dele é VL, e nós podemos dizer que VL, que é a tensão entre os terminais do indutor, é L DI dt, ou seja, a tensão VL, ela depende da variação da corrente IL com relação ao tempo. Então, nós estudamos, né, que se a corrente IL não variar no tempo, não vai existir fluxo magnético variante no tempo, o que não vai induzir tensão sobre a bobina. É por isso que na ausência de variação da corrente no tempo, a tensão VL é zero. Bom, olhando aí a analogia entre esses dois componentes, a gente pode afirmar que o capacitor ele é um componente que se opõe à variação de tensão. O capacitor não consegue ter um valor X de tensão entre os terminais dele em um instante e imediatamente no próximo instante ele não consegue assumir tensão zero. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, instantaneamente ele não consegue sair de um valor de tensão X e chegar em tensão nula de forma instantânea. Então, ele tem que ter aquele processo de decaimento, aquele processo de descarga, igual nós estudamos. Então, por isso que nós falamos que o capacitor é um componente que se opõe à variação de tensão. E o indutor? O indutor é o contrário. O indutor, ele se opõe à variação de corrente. Então, no indutor, ele não consegue cessar a corrente que flui por ele de forma instantânea. Por exemplo, se flui por ele uma corrente de X ampere, em um determinado instante de tempo o circuito é aberto, ele não consegue, né, como se ele se opõe à variação de corrente, ele não consegue instantaneamente pegar essa corrente que era X ampere e levar ela para 0 ampere. Então, ele precisa de um processo também de decaimento dessa corrente, igual nós vamos ver daqui a algumas telas. Então, o capacitor se opõe à variação de tensão e o indutor se opõe à variação de corrente. E o resistor? O resistor não tem nada a ver com isso. No resistor, tanto corrente como tensão
podem ser cessadas de forma instantânea, sem problema nenhum, tá? Bom, dito isso, vamos pensar como que é o comportamento desses componentes quando nós temos um circuito CC em regime permanente. Então, nós temos um circuito de tensão e corrente contínuas que já atingiu o regime permanente, ou seja, a corrente, vamos pensar na corrente. A corrente desse circuito, ela é um valor em ampere e ela não modifica, ela é sempre esse valor. O que acontece com o capacitor nessa condição, nessa situação? Então, eu coloquei aqui, a corrente que flui por ele é nula, pode existir tensão entre os seus terminais e ele representa um circuito aberto. Vamos tentar entender, então, o que quer dizer essas afirmações? Bom, se nós estamos em um circuito CC de regime permanente, significa que esse capacitor já carregou, ele já está carregado. Quando o capacitor está carregado, o que a gente observa? Não vai mais existir variação da tensão VC com relação ao tempo, ele está carregado, a tensão não varia mais e, consequentemente, essa corrente que flui por ele é nula. Por isso que eu coloquei aqui, a corrente que flui por ele é nula. E aqui embaixo eu escrevi que pode existir tensão entre os seus terminais. Ora, se o capacitor estiver carregado, vai existir tensão entre os terminais. VC vai existir, não vai variar com relação ao tempo, e o IC não vai existir, a corrente é nula. O que isso representa em um circuito elétrico? O que isso caracteriza em um circuito elétrico? Nós temos um ramo por onde não flui corrente e onde tem tensão. Vocês concordam comigo que isso representa um circuito aberto? Então, um capacitor em um circuito CC em regime permanente, ele pode ser modelado como um circuito aberto, ou seja, não flui corrente por ele e existe tensão entre os terminais deste componente. Vamos pensar agora no que acontece no indutor, em um circuito CC de regime permanente. O que a gente observa? No indutor, pode existir corrente fluindo por ele, a tensão entre os seus terminais é nula e ele representa um curto-circuito. Bom, vamos pensar então nessas afirmações. Pode existir corrente fluindo por ele. Gente, é claro que vai existir corrente fluindo por ele no circuito, porque ele não é um condutor que está enrolado na forma de espiras formando uma bobina. Então, não tem nada que impede a corrente de fluir por esse indutor. Então, a corrente vai continuar fluindo pelo indutor em regime permanente. Agora, quando nós temos corrente CC que não varia no tempo, quando essa derivada aqui é zero no regime permanente, o que vai acontecer com o VL? VL vai zerar. A tensão nos terminais do indutor vai zerar. Por isso que eu escrevi aqui, a tensão entre os seus terminais é nula. Bom, se a tensão entre os seus terminais é nula, o que isso representa em termos de circuitos elétricos? Nós temos um componente por onde flui corrente, mas a tensão entre os terminais desse componente é nula. Vocês concordam comigo que isso caracteriza um curto-circuito? Tem corrente e não tem tensão entre os terminais dele. Então, é por isso que o indutor em regime permanente pode ser modelado como um curto-circuito. Então, sempre lembrem disso e entendam as causas físicas desses fenômenos. Em regime permanente, circuito CC, o capacitor é um circuito aberto e o indutor é um curto-circuito. Isso que eu estou falando para vocês, então, é regime permanente de circuito CC. Em circuito CA, vocês sabem que a polaridade de tensão e de corrente, elas vão mudar a todo instante. Então, vai existir tensão e corrente nos terminais do capacitor de forma contínua, né? Sempre vai existir tensão e corrente nos terminais do indutor e do capacitor. O que eu estou falando se aplica agora aqui, né? Para circuito CC em regime permanente. O capacitor, circuito aberto, o indutor é um curto-circuito. Agora, nós vamos estudar com um pouco mais de detalhes
o comportamento transitório em circuito RL. Então, esse comportamento, vocês vão ver que tem várias particularidades que se parecem com o transitório em circuitos RC, que nós aprendemos lá na aula número 3. Então, se vocês quiserem, né, acharem que tem necessidade de estudar novamente aquele conteúdo antes de compreender o transitório em circuito RL, voltem lá na videoaula sobre capacitores da aula 3 e relembrem, porque vai ajudar bastante vocês compreenderem os transitórios em circuitos RL. Então, nós temos aqui essa situação, ela tem uma chave S1 e uma chave S2, nós temos um indutor em série com um resistor. Nesse caso, se nós estivermos pensando na fase de armazenamento do indutor, quando ele vai armazenar energia, qual chave a gente tem que fechar? Nesse caso, a gente fecha a chave S1 e o circuito vai ter esse formato aqui, né? Vai ter corrente fluindo por este caminho. Isso na fase de armazenamento. Se nós quisermos passar para a fase de decaimento, a gente tem que abrir a chave S1 e fechar a chave S2. Então, durante esse processo, nós vamos ter esse circuito aqui. Então, toda a energia que tinha sido armazenada pelo indutor, agora ela vai ser fornecida aqui para o resistor e ele vai dissipar ela na forma de calor, para esse circuito aqui. Vamos começar a análise dos transitórios para a fase, então, de armazenamento. Na fase de armazenamento, nós podemos estabelecer a analogia com a fase de carregamento dos capacitores. Então, nesse caso, nós fechamos aqui a chave S1 e abrimos, deixamos aberta a chave S2. Bom, gente, qual que vai ser o comportamento da corrente que flui por esse indutor? Como o indutor se opõe à variação de corrente, a corrente não sai de zero e chega no valor dela máximo, né, instantaneamente. A corrente, ela vai ter um comportamento parecido com esse daí. Ela vai ter um comportamento exponencial. Essa curva, ela vocês já viram ela, né? Ela é velha conhecida de vocês, porque ela é uma curva parecida com a curva que descreve o comportamento da tensão no processo de carga de capacitores. Agora, nós estamos falando da corrente na fase de armazenamento dos indutores. Então, vamos observar com mais atenção essa curva. Veja bem, esse valor de corrente máxima, que eu chamei aqui de IL máximo, vai ser a corrente no indutor em regime permanente. Então, assim que essa chave S1 é fechada, a corrente vale zero nesse circuito RL. E aí, a corrente vai crescendo até que ela chega no valor máximo. Qual que vai ser o valor máximo dela neste circuito? Vocês concordam que, conforme a gente falou, quando a corrente ela chega no valor máximo, nós não temos mais tensão sobre a bobina do indutor. Aí a variação de corrente com relação ao tempo é nula e VL é zero. Como eu não vou ter mais tensão em cima desse indutor, aqui vai virar um curto-circuito. Então, o que vai sobrar nesse circuito aqui? Vai sobrar simplesmente uma fonte de tensão, aqui virou um curto, e um resistor. Então, quanto que vai ser essa corrente de regime permanente quando o indutor virar um curto? Essa corrente vai ser simplesmente E dividido por R. Por isso que eu coloquei aqui que o IL máximo vai ser E dividido por R. Bom, a corrente, então, ela sai de zero e vai chegar nesse valor máximo. E aqui eu coloquei nessa primeiro destaque aqui, que é justamente o valor da corrente depois de decorrido um tempo igual a uma constante do circuito. Lembra do tal, que é a constante do circuito, a constante de tempo? Bom, o tal em circuito RC era R vezes C. Agora, o tal em um circuito RL, ele vai ser calculado como L dividido por R.
L dividido por R. O significado físico do tal é o mesmo. O tal é o tempo que essa corrente gasta para sair de zero e chegar em 63% do valor que ela vai assumir no final. 63% do valor máximo que ela vai assumir. Esse continua sendo o significado de tal. Bom, e quanto tempo leva para a corrente chegar nesse valor máximo, no valor de regime permanente? Leva aproximadamente 5 tal, 5 constantes de tempo. Então, vai ficar 5 vezes L sobre R, nesse caso. Vamos modelar matematicamente essa curva? A modelagem matemática, é claro que vai ficar bem parecida com a modelagem matemática da tensão nos terminais do capacitor, enquanto ele carrega. Então, nós temos aqui IL. Quem que é IL? IL é a corrente instantânea, é a corrente que flui pelo indutor em ampere no instante de tempo t qualquer, nesse instante de tempo t que eu estou querendo descobrir. Ela vai ser igual a IL máximo. Quem que é IL máximo? É a corrente máxima que flui pelo indutor. É esse valor máximo que ela vai chegar aqui depois que ela atingir o regime permanente, que no caso desse circuito é E dividido por R, né? E aqui nós temos 1 menos E elevado a menos T. T é o tempo que nós estamos querendo descobrir essa corrente, dividido por tal. O tal é a constante de tempo, que no caso é L sobre R. Então, essa é a equação que define matematicamente a fase de armazenamento do indutor. Se a gente quiser escrever essa expressão de uma outra maneira, particularizada aqui para esse caso desse circuito, nós temos que o IL vai ser E sobre R, né? Porque o IL máximo é E sobre R, que multiplica 1 menos E elevado a menos T sobre o tal, que é L sobre R. Vamos pensar agora sobre a fase de decaimento. Bom, na fase de decaimento, o que nós observamos, gente? Nós temos aqui que a chave S1 foi aberta e a chave S2 foi fechada. Nesse caso aqui, esse chaveamento ele tem que acontecer no mesmo instante de tempo. Por quê? Existe uma diferença fundamental entre o circuito RC e o circuito RL. Presta atenção, vê se vocês concordam. O que acontecia lá com o circuito RC? A gente podia, se a gente quisesse, carregar o capacitor e depois deixar as duas chaves abertas, que o capacitor ia permanecer lá com a carga dele, normalmente, né? Agora, o indutor, ele não consegue armazenar essa energia se a gente pensar em deixar essas duas chaves abertas. Não adianta eu querer, vamos supor, carregar o indutor e depois deixar as chaves abertas para deixar ele carregado. Isso não existe quando nós estamos falando de um circuito RL. Então, no circuito RL, nós temos que abrir essa chave S1 e fechar essa chave S2 aqui. Vamos pensar em fazer isso no mesmo instante de tempo. O que acontece se você não fizer isso? Então, vamos imaginar aqui que nós temos eu vou fazer um circuito aqui representando o que aconteceria. Então, nós temos a fonte de tensão, nós temos uma chave, nós temos o indutor e nós temos um resistor em série com ele. Esse aqui é o circuito na fase de armazenamento. Na fase de armazenamento, isso daqui está fechado, certo? Agora, vamos supor que a gente quer parar o processo e a gente quer abrir essa chave. Então, vamos supor que a gente vai abrir essa chave instantaneamente. O que vai acontecer? Gente, conforme a gente falou, a corrente no indutor não consegue variar instantaneamente. O indutor se opõe à variação de corrente. Então, nesse caso, o que nós vamos observar? Nesse caso, como a gente sabe que a tensão aqui sobre o indutor, ela é VL, certo?
Quem que é VL, que é a tensão sobre o indutor? Nós já falamos que ela é L, DI, DT, não é isso? Então, como a gente vai querer fazer nesse circuito aqui uma abertura instantânea, a gente vai variar a corrente com relação ao tempo de forma muito significativa, certo? Essa variação da corrente no tempo, ela vai ser muito grande. Consequentemente, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma tensão VL aqui muito grande. Essa tensão VL, pessoal, se a gente fizer aqui, né, rodar o Kirchhoff e a gente pensar, depois que o circuito ficou aberto, se essa tensão VL aqui cresce muito, o que vai acontecer? Entre os terminais aqui, entre a chave que ficou aberto, a gente vai ter uma tensão muito grande. O que acontece se a gente tiver uma tensão muito grande entre esses terminais aqui? Se a gente tiver uma tensão muito grande entre esses terminais, essa tensão é tão grande que ela é capaz de romper a rigidez dielétrica do ar. Então, momentaneamente, a gente vai ter elétron querendo fluir aqui, querendo estabelecer o caminho dele pelo ar. Então, esse efeito aqui é o efeito de centelhamento, ou o efeito de arco elétrico que a gente observa quando a gente interrompe um circuito RL de forma instantânea. Então, entendam todo esse processo. Por que que isso acontece? A variação da corrente no tempo é muito grande, isso faz a tensão VL sobre o indutor ficar muito grande. Essa tensão aqui, ela vai ficar sobre a chave que estava aberta e isso vai ser suficiente aqui para romper a rigidez elétrica e gerar momentaneamente o centelhamento, né? Ou a formação de arco elétrico. Entendida essa questão, vamos passar agora para a análise, então, da fase de decaimento. Como se comporta a corrente no indutor durante a fase de decaimento. Então, veja aqui, nós temos a corrente que ela sai do máximo que ela tinha, que no caso era E sobre R, e aí ela vai decaindo até chegar em 0 ampere. Então, a corrente não consegue instantaneamente sair desse valor que ela tinha e chegar em 0 de forma instantânea, né? Bom, aqui no começo, então, nós temos o IL máximo, e aqui com o tempo tal igual a L sobre R, nós observamos que essa corrente sai do valor máximo dela e já decai para 37% do valor inicial dela. Então, com o tempo T igual a L sobre R, ela vai ter 0,37 vezes IL máximo. E o tempo que ela demora para poder decair totalmente, para chegar em 0? Aproximadamente 5 tal, 5 vezes L sobre R. Bom, modelando matematicamente esse comportamento da corrente, a gente tem essa expressão, que é bem parecida também com a expressão que nós tínhamos para a tensão no capacitor no processo de descarga dele. Então, veja bem, aqui nós temos IL, que é a corrente que flui pelo indutor em ampere, num determinado instante de tempo t. IL máximo é a corrente máxima, é a corrente que ele tinha aqui no início do processo de decaimento. O T é o tempo, né, o instante que nós estamos querendo calcular essa corrente. E L sobre R é o tal, é a constante de tempo do circuito RL. Agora, vamos falar sobre a modelagem matemática da tensão no indutor. Conforme a gente já comentou várias vezes, a tensão da bobina ela é dada por L, DI, DT. Então, conforme a gente já falou, a tensão sobre o indutor ela está diretamente relacionada à taxa de variação da corrente que flui pelo indutor, e não propriamente aos níveis de corrente envolvidos. Fenômeno totalmente oposto, né, diferente, acontece com o resistor. Lá na resistência, nós sabemos muito bem que sempre a tensão no resistor ela é diretamente proporcional à corrente que flui por ele, né, a intensidade da corrente. Aqui no indutor isso não acontece, não é proporcional à intensidade da corrente,
mas sim a variação, a taxa de variação dessa corrente com relação ao tempo. Gente, e a modelagem matemática? E se você quiser obter uma expressão matemática para calcular VL? Ora, uma vez que você já tem a expressão matemática da corrente, para obter a expressão matemática da tensão, é bem simples, é bem fácil. Basta você fazer uma derivada. Então, para obter a expressão matemática, você multiplica L vezes a derivada da expressão da corrente com relação ao tempo. Então, eu nem vou me preocupar aqui em passar para vocês com detalhes as expressões de VL, para não ficar muita equação, mas vocês sabem que se vocês precisarem ou quiserem encontrar VL, basta fazer a derivada da expressão da corrente com relação ao tempo para cada situação que vocês tiverem. Vou falar agora um pouquinho sobre a equação universal para a resposta transitória no indutor. Essa equação universal para o comportamento da corrente no indutor, ela é bem próxima àquilo que estudamos sobre a equação universal para a resposta da tensão no capacitor. Então, veja bem, nós temos que a corrente no indutor IL vai ser igual a IL final mais IL inicial menos IL final, vezes E elevado a menos T sobre L sobre R. Essa é a equação universal. Quando que nós temos que necessariamente usar essa equação? Nós temos que usar necessariamente ela quando, na fase de armazenamento do indutor, ele não começa com corrente zero, ele não começa aqui com corrente nula. Quando o indutor já participa de um outro circuito e ele já tinha inicialmente uma corrente que fluía por ele. Então, se a corrente inicial não é zero, nós vamos ter esse comportamento, né? Ela inicialmente, anteriormente, ela tinha esse valor. Aí, no processo de armazenamento, ela tem essa resposta transitória até que ela chegue aqui no estado estacionário ou no regime permanente dela, que é o valor máximo dela. Essa equação ela é universal porque ela vale para qualquer situação. Por exemplo, se nós pensarmos no processo de armazenamento, quando a corrente inicial é zero e a corrente final vai ser um IL máximo aqui. Então, nesse caso, que é a equação que eu mostrei para vocês duas telas anteriores, quando a gente, essa daqui, né? Quando a gente substitui IL inicial igual a zero aqui, e IL final igual a IL máximo aqui, nós podemos chegar nessa equação. Essa equação modela, né, a resposta transitória que eu mostrei para vocês anteriormente. Um outro exemplo, no processo de decaimento, quando a gente tem a corrente inicial igual à corrente IL máxima, e como ele está decaindo, a corrente IL final vai ser zero. Substituindo esses valores aqui na equação universal, nós vamos ter IL inicial, a gente substitui por IL máximo. IL final, a gente substitui aqui e aqui como sendo zero. Então, nesse caso, se a gente fizer essa substituição, a gente vai chegar justamente na equação para decaimento da corrente no indutor que eu mostrei para vocês na tela anterior. Então, essa equação, ela vale para qualquer situação. Você vai ter que usar ela necessariamente, né, de forma especial, nessas condições aqui em que o indutor já tem um valor conhecido inicial de corrente que flui por ele. Vamos falar agora sobre a energia armazenada por um indutor. Conforme nós começamos a aula comentando, o indutor ele é capaz de armazenar energia por meio de um campo magnético. Bom, a energia armazenada por ele, ela é dada por 1 meio vezes L vezes IL máximo ao quadrado. Como se trata de uma energia, é claro que a unidade dela é Joule. Eu coloquei aqui um gráfico que eu tirei do livro do Boylestad, que ajuda a gente a entender melhor esse significado físico da energia armazenada pelo indutor. Então, veja bem, nesse gráfico aqui, nós temos
a característica da corrente no indutor e a característica da tensão no indutor. Então, olha só, a corrente começa aqui como sendo zero, o indutor vai aumentando aqui a corrente que flui por ele, até que chega no valor de IL máximo, certo? Esse é o comportamento que nós vimos para a corrente no indutor. E a tensão? E o VL? A tensão nos terminais do indutor. A tensão nos terminais do indutor, ela começa aqui de um valor E, um valor máximo, e à medida que a corrente vai aumentando, a tensão nos terminais do indutor, ela vai diminuindo. Até que chega nesse ponto aqui, né, quando a corrente ela não varia mais, quando a taxa de variação da corrente no tempo ela é nula, quando ela chega aqui no regime permanente, a tensão nos terminais do indutor zera. Aí, nós temos a situação que o indutor vira o curto-circuito, igual nós falamos, em regime permanente, né? Bom, então, por que eu estou falando isso? Foi colocado aqui no mesmo gráfico a corrente e a tensão no indutor. Vocês sabem que potência elétrica é o quê? Potência elétrica não pode ser obtida a partir da multiplicação de tensão vezes corrente. Então, aqui nós temos a potência elétrica do indutor, que foi chamada aqui de PL. Para encontrar o PL, basta fazer o quê? A multiplicação, ponto a ponto, da corrente vezes a tensão no indutor, certo? Se a gente for multiplicando isso ponto a ponto, a gente vai encontrando essa curva aqui, que é a curva da potência do indutor. Bom, mas a gente não quer potência, a gente quer energia armazenada. A energia armazenada pelo indutor, ela é justamente dada por essa área que está aqui, essa região que está achurada, pintada em azul aqui no gráfico. Então, essa região representa o total de energia armazenada pelo indutor durante esse processo mostrado aí no gráfico. Agora, eu gostaria de resolver com vocês um exemplo para nós aplicarmos esses conceitos que estudamos para ver se conseguimos compreender o processo transitório no circuito RL. Então, o exemplo é o seguinte: para o circuito a seguir, vou colocar o circuito aqui. A chave S1 foi mantida fechada durante muito tempo. Sabe-se que em t igual a 0 segundos, a chave S1 é aberta e no mesmo instante a chave S2 é fechada para evitar que a corrente no indutor seja interrompida. Com base nessas informações, faça o que é pedido. Então, a letra A pede para a gente determinar o valor da corrente que flui pelo indutor no instante t igual a 0 menos, ou seja, imediatamente antes dos chaveamentos de S1 e S2 acontecerem. Letra B. Determine o valor da corrente que flui pelo indutor no instante t igual a 50 microsegundos. C. Determine o valor da corrente que flui pelo indutor no instante t igual a 80 microsegundos. D. Determine o valor da corrente que flui pelo indutor no instante t igual a 150 microsegundos. E a letra E, o valor da corrente que flui pelo indutor no instante t igual a 350 microsegundos. A letra F pede para a gente representar graficamente a forma de onda resultante para a corrente no indutor. Então, vamos começar entendendo aquilo que o exercício falou no enunciado. Nesse circuito aqui, nós observamos que temos duas chaves, S1 e S2, e ele está falando que a chave S1 ela foi mantida fechada durante muito tempo. O que esse muito tempo quer dizer? Vamos entender que a chave S1 estava fechada e esse circuito aqui, ó, formado pela chave S1 fechada e a S2 estava aberta, né? Esse circuito aqui, ele estava em regime permanente, certo? Bom,
Agora, sabe-se que em t igual a 0 segundos, nesse instante aí que nós estamos considerando como sendo 0 segundos, a chave S1 é aberta e no mesmo instante a chave S2 é fechada. Então, nesse instante t igual a 0, nós abrimos S1 e fechamos S2, que ele fala aqui, para evitar que a corrente do indutor seja interrompida, para evitar aquele processo de centelhamento, de formação de arco elétrico que eu falei para vocês, né? Bom, aí ele pede para a gente, na letra A, determinar o valor da corrente que flui pelo indutor no instante t igual a 0 menos, ou seja, imediatamente antes dos chaveamentos de S1 e S2 acontecerem. Então, a letra A está perguntando qual que era a corrente nesse circuito aqui que estava em regime permanente antes de acontecer esses processos de chaveamento, certo? Então, nós temos que calcular essa corrente de regime permanente, que existia antes do instante zero. Em transitórios, é comum a gente usar essa notação aqui, instante t igual a 0 menos, t igual a 0 mais, né? Nós estamos falando que é o instante imediatamente anterior ao chaveamento, o 0 menos, e o 0 mais é um instante imediatamente posterior ao chaveamento que aconteceu em t igual a 0. Vamos então nos preocupar primeiro em resolver a letra A, que pede para a gente calcular a corrente no indutor no instante t igual a 0 menos. Vamos pensar qual que era então a situação desse circuito antes do instante t igual a 0, antes dos processos de chaveamento acontecerem, ou seja, quando a chave S1 estava fechada por um longo período de tempo, igual o enunciado falou, e a chave S2 estava aberta. Então, vocês concordam comigo que para esse período o circuito pode ser resumido simplesmente como essa malha aqui? Vejam que, como o S2 estava aberto, essa parte de cá estava toda aberta, né, gente? Então, ela não vai influenciar o circuito. Enquanto o S1 apenas estava fechado, a gente tem essa malha. O que nós observamos aqui nessa malha? O que a gente precisa calcular? A gente precisa calcular a corrente. Bom, em regime permanente, a gente sabe que o indutor, ele funciona, ele opera como se fosse um curto-circuito, certo? Então, em regime permanente, o que a gente observa? Se o indutor é um curto-circuito, vamos considerar aqui que, vou colocar aqui no lugar do indutor, é como se ele não existisse, é como se aqui no lugar do indutor tivesse um curto-circuito, certo? A tensão sobre os terminais do indutor é nula, ele funciona como se fosse um curto. Então, nesse caso, como seria essa corrente? Essa corrente, ela seria simplesmente o valor da tensão dividido pelo valor da resistência do circuito. Então, vai ser a tensão de 6 volts dividido pela corrente de 1K1. Qual que é, gente, o valor dessa corrente, então? É 6 miliampere. Vocês concordam comigo que essa corrente, nesse circuito, da forma como nós vemos aqui, por causa da polaridade da tensão da fonte, essa corrente, nós temos certeza que ela está assim, certo? Essa corrente, ela está assim, essa corrente de 6 miliampere que a gente acabou de descobrir. Bom, o que o exercício pergunta, né? O que nós estamos querendo descobrir, na verdade? Nós estamos querendo descobrir a corrente IL. O exercício pergunta a corrente no indutor, que é essa corrente IL aqui, ó. Tá vendo que a corrente IL que o exercício pergunta, ela tem sentido oposto ao sentido da corrente verdadeira, de 6 miliampere, que a gente encontrou? Então, cuidado com essas questões de sinais, para vocês não errarem detalhes na resolução do circuito. Então, durante, né, nesse instante de tempo t igual a 0 menos, a gente pode afirmar que a corrente IL, ela vale menos 6 miliampere. Menos, esse menos foi só por questão da convenção pedida aí no exercício. A gente sabe que a corrente está subindo, só que o exercício perguntou a corrente descendo, então a gente fala que a corrente L é menos 6 miliampere.
Resolvida a letra A, vamos então passar para a letra B, que pede para a gente determinar o valor da corrente que flui pelo indutor no instante de tempo t igual a 50 microsegundos. Bom, o que a gente sabe sobre esse circuito? A gente sabe que no instante de tempo t igual a zero, a chave S1 foi aberta e a chave S2 foi fechada. Esses dois chaveamentos aconteceram ao mesmo tempo, no mesmo instante de tempo t igual a zero. Então, qual que é a situação do circuito após um instante de tempo t igual a zero? Após isso, nós vamos ter que a S1 vai ficar aberta e a S2 vai ficar fechada. Então, vocês concordam comigo que agora o circuito que nós temos que analisar é justamente esse? Nós temos aqui, nesse caso, a chave S2 fechada. Como a S1 ficou aberta, essa malha à direita é como se ela não existisse mais para o circuito, e a malha à esquerda é a malha que nos interessa nesse momento, essa malha aqui. Bom, vamos agora calcular a constante de tempo desse circuito. A constante de tempo no circuito RL, ela é tal igual a L dividido por R, não é isso? Então, vamos calcular o tal como sendo L dividido por R. Qual R que nós vamos usar? É claro que nós temos que usar o R equivalente, né? Esses dois resistores aqui estão em série com o indutor. Então, nós fazemos L, que é 680 mili, 680 vezes 10 a menos 3, dividido por R1 mais R2, dividido por 2,2K mais 8,2K. Fazendo essa conta, a gente chega num valor de tal igual a 65,3846 microsegundos. Continuando, o que a gente tem que pensar agora? Agora, a gente precisa pensar qual que é a situação do indutor nesse instante de tempo em que a chave S2 é fechada. Nesse instante em que a chave S2 é fechada, nós sabemos que já existia uma corrente fluindo pelo indutor, nesse caso, né? O indutor já tem uma corrente que nós vamos considerar, nós vamos chamar de IL inicial. Da onde que veio essa corrente IL inicial? Justamente por causa do outro circuito que existia aqui ao lado. Se não existisse esse circuito aqui do lado, né, gente? Se a chave S2 tivesse sido simplesmente fechada, sem ter existido esse circuito aqui do lado, aí a corrente inicial do indutor seria zero. Mas como nós sabemos, né, o exercício falou que já existia um circuito aqui à direita, a corrente inicial do indutor, ela vai ser justamente a corrente que está fluindo por ele no instante em que houve o chaveamento. Então, o que nós temos nessa situação? Nessa situação, o nosso IL inicial, ele é menos 6 mA, que é o que nós calculamos na letra A, que era a corrente que fluía aqui pelo indutor exatamente nesse instante anterior ao chaveamento. Quem que vai ser o nosso IL final nesse circuito? Bom, o IL final vai ser o IL do regime permanente nesse circuito aqui de agora, né? É o valor de corrente que o indutor vai chegar quando esse circuito atingir o regime permanente. No regime permanente, conforme a gente sabe, a tensão em cima do indutor é nula, isso daqui vai virar um curto-circuito. Quando esse indutor vira um curto-circuito, o que acontece? Qual que vai ser a corrente que vai fluir por aqui nessa situação? A corrente vai ser simplesmente 26,4 dividido pelo valor de resistência equivalente, que é 2,2K mais 8,2K. Então, esse vai ser o valor máximo de corrente que vai se estabelecer pelo circuito quando ele chegar no regime permanente, quando o indutor virar um curto-circuito. Bom, então, nessa situação, coloquei aqui a conta. Fazendo essa conta, nós encontramos uma corrente
final para o indutor de 2,5385 mA. Então, entendam fisicamente o que está acontecendo no circuito. Por quê? Em exercícios desse tipo, cada circuito vai ter uma característica e vai funcionar de uma maneira diferente. Não tem uma receita para seguir. A gente tem que ir analisando e entendendo passo a passo o que está acontecendo. Então, a corrente inicial no instante t igual a zero, nesse indutor, ela é menos 6 mA, ela vai sair de menos 6 mA e ela vai chegar no valor da corrente final, a corrente de regime permanente dessa malha, que vai ser 2,5385 mA. Vocês estão vendo que a corrente vai mudar de sentido? Inicialmente, ela vale menos 6 mA, por causa aqui do que estava acontecendo nesse circuito do lado de cá. Agora, quando terminar, quando a gente chegar no regime permanente final daqui, ela vai ter um valor positivo. Então, no transitório desse circuito, a corrente ela vai mudar de sentido. Olha que interessante. Bom, então eu anotei aqui, para continuar a letra B, todas as informações que nós já temos sobre esse circuito. O tal vale 65,3846 micro, a corrente inicial do indutor, que vai começar o processo de armazenamento, é menos 6 mA, e a corrente final, que vai chegar quando assumir o regime permanente, vai ser 2,5385 mA. Com base nisso, nós podemos, então, para o processo de armazenamento, escrever a equação transitória do circuito RL. Então, eu vou usar a equação transitória, porque nesse caso eu preciso usar porque a corrente inicial do indutor não é zero, certo? Então, eu preciso usar ela. Então, vamos lá, substituindo por valores, no lugar de IL final, eu coloquei 2,5385 mili, e no lugar de IL inicial, eu coloquei menos 6 mA. Observe que esse menos aqui, gente, é do valor de IL inicial, certo? Que era negativo. Agora, esse outro menos aqui, que apareceu aqui, é o menos da fórmula. Menos o IL final, então ficou menos o IL final, que é positivo, certo? Vezes E elevado a menos T sobre o tal, sobre L sobre R, né, que é o tal do circuito, que é 65,3846 vezes 10 elevado a menos 6. Então, podemos fazer essa continha aqui, que está dentro do parênteses. O nosso IL fica 2,5385 vezes 10 elevado a menos 3, menos 8,5385 vezes 10 elevado a menos 3, vezes E elevado a menos T sobre 65,3846 vezes 10 elevado a menos 6. É uma expressão grande, né? Bom, a partir dessa expressão, a gente pode calcular o valor da corrente em qualquer instante de tempo t que a gente quiser conhecer ela. Então, nesse caso, como a letra B perguntou o valor da corrente no instante de tempo t igual a 50 microsegundos, a gente substitui esse t aqui por 50, certo? Então, para o instante de tempo t igual a 50, substitui aqui por 50 micro. Calculando esse valor de L, a gente chega a menos 1,4359 mA. Então, no instante de tempo t igual a zero, a corrente no indutor valia menos 6, aí ela está se aproximando de zero, né? No instante de tempo t igual a 50, ela vale menos 1,4359 mA. Cuidado para não errar a conta. E se o exercício tivesse pedido para a gente calcular a VL, que é o valor da tensão em cima do indutor? Aí a gente teria que fazer a derivada. Lembra que eu falei para vocês? VL é L DIL dt. Então, o VL seria L vezes a derivada dessa expressão aqui com relação ao tempo. Então, dá para encontrar também, por meio da derivada, a expressão para o cálculo da tensão sobre os terminais do indutor. Continuando, a letra C
pergunta o valor da corrente que flui pelo indutor no instante de tempo t igual a 80. Como a gente já tem aqui a expressão da corrente, nós podemos substituir t por 80, né? Então, eu coloquei aqui no lugar de t 80, e aí a gente chega ao valor da corrente nesse instante. A corrente nesse instante, gente, é 26,5593 microampere, ou seja, tá vendo que ela é quase zero? É perto desse instante aí de 80 que a corrente passa por zero, que ela deixa de ser negativa e ela passa a ser positiva. A letra D pede o valor da corrente no instante de tempo t igual a 150 microsegundos. Então, vamos substituir t por 150 micro. Fazendo essa substituição e calculando, a gente chega num valor de L de 1,6774 miliampere. Agora as correntes estão positivas. Letra E pede para calcular o valor da corrente no instante de tempo t igual a 350. Então, também não tem nenhum segredo. Vamos substituir t por 350. Não aconteceu mais nenhum chaveamento, não mudou nada no circuito, então essa expressão continua válida. Substituindo t por 350 micro, a gente chega no valor de L, que é 2,4981 miliampere. Tá vendo aqui, gente, que como a nossa constante de tempo ela é aproximadamente 65 microsegundos, 5 vezes essa constante, 5 tal, dá aproximadamente 325 milissegundos. Então, nesse instante de tempo aqui, 350, a gente já passou de 5 tal, ou seja, a gente quase, praticamente chegou no regime permanente. Tá vendo que tá bem próximo aqui a corrente no indutor da nossa corrente final? Então, nós praticamente aí chegamos no regime permanente. A letra F, para finalizar, pede para a gente representar graficamente a forma de onda resultante para a corrente no indutor. Então, como a gente tem as expressões para cálculo dessa corrente, basta a gente usar um simulador, né, alguma coisa, algum software para plotar esse gráfico para a gente matematicamente. Então, veja bem, veja se vocês concordam com esse comportamento. Aqui, antes do instante de tempo t igual a zero, né? Aqui no eixo x eu tenho tempo e aqui no eixo y eu tenho a corrente no indutor. Antes do tempo t igual a zero, a gente tinha uma corrente que fluía pelo indutor que valia menos 6 miliampere. A partir do instante de tempo t igual a zero, aconteceu o chaveamento, a chave S1 foi aberta, S2 foi fechada, e aí nós observamos o comportamento transitório da corrente no indutor. Observa que o nosso tal é aproximadamente 65,39 microsegundos. Então, quando a gente calculou lá para instante de tempo t igual a 50 microsegundos, vocês viram que o valor de corrente ele ainda era negativo, né? Não tinha chegado ainda em valores positivos, aqui próximo de 50. Aqui, depois, aproximadamente em 80 microsegundos, a gente viu que a corrente estava quase zero, então era esse instante aqui que ela estava passando aqui pelo zero, e a partir de 80, a corrente foi assumindo valores positivos. Quando chegou aqui em aproximadamente 5 tal, depois ali de 325, nós observamos 325 milissegundos, nós observamos que a corrente atingiu o valor que seria o máximo dela, que é aproximadamente 2,54 miliampere. Então, veja que o indutor, como se opõe à variação de corrente, a corrente com o chaveamento não sai instantaneamente de menos 6 e chega aqui instantaneamente em 2,54. Ela não faz esse caminho. O caminho dela é gradual, né? Ela segue essa exponencial porque o indutor se opõe à variação de corrente.
Bom, pessoal, então era isso que eu gostaria de falar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. Façam os exercícios propostos para estudar e qualquer dúvida sobre qualquer parte da aula ou dos exercícios, eu estou à disposição de vocês. Muito obrigada pela atenção e até mais.